Irmãos, nós estamos entrando em uma nova série chamada 1844, 1 Reis 1844, aonde profeticamente se viu no horizonte uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e então o profeta, debaixo de um espírito de fé, em confiança, ele disse: avise ao rei que vai chover, ainda que seja apenas um pequeno sinal, avise ao rei que vai chover. E é isso que nós estamos crendo por esse mês, um mês de abundante chuva, tanto física, para quebrar essa crise hídrica que nós estamos tendo no nosso estado e até mesmo no nosso país, mas também algo espiritual, algo profético, algo que vem do céu, algo que está realmente se movendo em nosso favor. Então eu quero juntamente com você crer por coisas maiores. Na quarta-feira agora nós vamos fazer um culto de posicionamento, um culto especial, um momento de encontro profético aqui, porque quinta é feriado, nós não faremos o turno às 18h44, como nós fizemos nessa última quinta, que teve um retorno muito grande. Às 18h44, nós estamos reunidos em adoração, algumas pessoas aqui na igreja, mas nessa quinta, por ser feriado, nós vamos dispensar a nossa equipe de colaboradores aqui. Então vamos fazer na quarta-feira um culto online, um culto muito especial, um culto muito forte. Se você quiser vir presencialmente, você também pode vir, você pode estar conosco. Nós vamos estar num ambiente profético, mas o nosso foco principal vai ser o foco online. Mas você pode estar presencialmente, como eu te disse. E nessa manhã nós queremos entrar em uma visão do Espírito para esse próximo mês. Queridos, eu estou crendo que o mês de junho será um mês de grande colheita, será um mês de milagres surpreendentes. Algo que Deus falou no meu coração, milagres criativos, da onde não existe vai passar a existir, da onde você não esperava você vai ter uma surpresa, e Deus vai fazer algo que vai te deixar boquiaberto. Então eu estou crendo e estamos nos movendo para isso, em oração, posicionamento na sala de oração, com o nosso celular despertando às 18h44 todos os dias, e estamos nos posicionando em oração, crendo por dias melhores, por abundante chuva, amém? Então o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é: vá e veja. Diga comigo: vá e veja. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 até o 46. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46. Diz assim a palavra de Deus: na sétima vez o servo disse: uma nuvem, versículo 41 ao 46, 41 por favor. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao monte, subiu até o alto do Carmelo. Elias liberou uma palavra, Elias fez uma liberação profética, mas ele não ficou esperando aquilo acontecer, ele subiu ao monte, ele foi à presença, ele se posicionou em um lugar de oração, ele se posicionou em um lugar alto, ele dobrou-se, que é um sinal de adoração, um sinal de redenção, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, ele se humilhou, ele tomou uma postura espiritual, e ele disse ao servo: vá e olhe na direção do mar. E o servo foi e olhou. 7 vezes Elias teve que pedir ao servo que voltasse para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena. Imagine a cena. Ele estava num horizonte que não chovia há mais de 3 anos. O céu estava com um sol escaldante, e ele consegue ver no horizonte, sem expectativa de chuva, uma pequena nuvem tão pequena, mas tão minúscula, que era do tamanho da mão de um homem à distância, que havia se levantado do mar,
E quando ele chega para Elias, e ele diz a Elias: Elias, eu vi algo tão pequeno, era tão minúsculo, que parecia a mão de um homem à distância. Então o que acontece é que Elias pega o profético, e ele começa a dizer: então avise Acabe que desça rápido, antes que a chuva o impeça de chegar no seu destino. Queridos, essa palavra é uma palavra profética. Já cantamos, já ouvimos tantas mensagens sobre essa palavra, já cantamos: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas existem tantos segredos espirituais nessa passagem. Primeiro, nós vemos um servo e um profeta. Nós vemos alguém que tem a postura de um servo e alguém que tem a postura de um profeta. O servo desprezou a pequena nuvem, o profeta pegou aquilo que era apenas um sinal e começou a declarar: corra, veja, vai acontecer. E é por isso que muitas vezes nós podemos ter posturas de servos, de quem faz, de quem corre, de quem ajuda, de quem está pronto para servir na casa de Deus, de quem está pronto para fazer. Mas o que faz alguém permanecer em um ambiente de fé é ver de um lugar mais alto, é ter uma postura profética, é ver o que o céu está vendo. E é por isso que nós precisamos entender esse lugar do pequeno. Nós vemos Jesus contando a parábola dos talentos, aonde ele diz: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu lhe colocarei. Ele deu 5 talentos, ele conta então que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E aquele que pegou o 1 desprezou ou menosprezou o pequeno. O 5 multiplicou, o 2 multiplicou, mas o 1 não. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não percebemos o pequeno, nós não multiplicamos aquilo que nós temos apenas como sinal. Nós desprezamos muitas vezes algumas palavras que Deus nos deu, e porque elas não aconteceram no tempo e na hora que nós achávamos que ela tinha que dar os frutos, nós desprezamos. Irmãos, eu quero dizer, tem palavras do Senhor sobre a nossa vida, que elas precisam do processo do tempo. No caso de Elias, 3 anos, no caso do servo, 7 vezes, no caso de Abraão, 25 anos, mas existem palavras que nós precisamos fazer como Maria, guardar no coração e meditar naquilo, e crer naquilo. E nós vamos esquecendo muitas vezes de algumas palavras que Deus entregou sobre os filhos, sobre a casa, sobre o nosso ministério. Palavras proféticas, palavras que foram dadas pelo Senhor em momentos de oração, sonhos, projetos, convicções espirituais. E é isso que Deus vai fazer nesse mês. Ele vai resgatar o pequeno e vai dizer: não despreze o sinal. Pode parecer que não vai multiplicar como de 5, mas é a tua semente, é o teu sinal. Eu me lembro que quando nos casamos, eu e Naine aprendemos o processo de sonhar através do caderno de sonhos. E a Naine tinha o hábito de todo começo do ano me chamar, pegar revistas e começar a colocar várias coisas. Primeiro era a cartolina dos sonhos, e ela colocava multidão, e a gente buscava as multidões. Gente, a nossa igreja era pequena, e a gente colocava as multidões. A gente colocava, eu me lembro que ela colocava, a gente não tinha viajado de avião ainda, ela colocava um avião, ela colocava a bandeira dos Estados Unidos, ela colocava uma universidade nos Estados Unidos para o nosso filho estudar, e ele era ainda bebê. Ela colocava um prato de comida, porque ela colocava assim: um dia eu vou cozinhar muito bem. Demorou, mas aconteceu. E existem... aquela cartolina ela colocava na porta do banheiro, ela colocava na porta do quarto, e todo ano ela ia renovando aquilo. E eu me lembro ela declarando sobre algumas coisas, ainda que era momento de impossibilidade, ela via
as coisas como um sinal daquilo que iria acontecer. Irmão, quando nós não vamos e vemos o que o céu tem para nós, nós vamos sempre ver um horizonte sem possibilidades. Mas quando a gente entra num lugar de fé, a gente cria as possibilidades, a gente cria o que Deus tem, e a gente traz à existência aquilo que Ele prometeu, e a gente ativa pela fé algo que não está acontecendo. E o que acontece é que eu cresci na maturidade de fé, e junto Mateus foi crescendo, e ela declarando toda vez, dizendo, um dia nosso filho vai estudar nos Estados Unidos, e ela colocava isso no Mateus, filho, um dia Deus vai preparar isso, e olhando para a nossa realidade, era impossível, impossível. O Mateus estava com 13 anos, então eu recebo uma ligação, Luciano Subirá, ele me liga dizendo, Márcio, tem um pessoal do IHOP, Casa Internacional de Oração, que está aqui em Curitiba, você não quer recebê-los na sua igreja? Irmãos, naquele momento a igreja estava numa situação tão difícil financeiramente, e quando a gente traz um pregador de fora, nós queremos honrar, porque a Bíblia diz, quando você recebe o profeta na condição de profeta, você recebe o galardão daquilo que você semeou na vida dele. Então nós sempre semeamos, entregamos uma oferta de amor para quem vinha ministrar, e eu falei para o Luciano, Luciano, eu estou numa situação financeira tão difícil na igreja nesses dias, que eu não tenho condições de dar uma oferta para esse pregador. E ele disse, Márcio, não se preocupe, já está tudo certo, só recebe ele, você pode receber? Eu disse sim. E chegou o Dwayne Roberts pregar num domingo de manhã na casinha de madeira, um frio. Dwayne pregou, foi bom. Luciano me liga à tarde dizendo, Márcio, tem uma outra pastora do IHOP que não está sem igreja para pregar à noite. Eu disse, bom, se não precisar dar oferta, manda. E ela veio, foi uma bênção. Ela deu testemunho sobre abuso sexual. Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. E ela disse assim, pastor, amanhã o nosso voo é 13h, 1h30, e a gente gostaria que você nos levasse no aeroporto, pode ser? Sim, pode ser. Ela disse, mas a gente precisa almoçar num lugar perto do aeroporto, e eu vou pedir um favor para você. A gente não foi numa churrascaria ainda, será que você poderia nos levar numa churrascaria? Eu pensei, eu não tenho dinheiro para dar oferta, quanto mais para pagar uma churrascaria. E ela disse, precisa ser uma churrascaria perto do aeroporto. Quando ela disse perto do aeroporto, quase que eu disse assim, amanhã eu já tenho compromisso nesse horário, porque todos vocês sabem que a churrascaria perto do aeroporto é a Napolitana, e é uma das mais caras de Curitiba, a gente nunca tinha ido lá. Então, eu falei para a Naine, quem está na chuva é para se molhar, vamos lá. E quase que eu disse para ela, você come e eu finjo que estou passando mal para pagar menos uma. Eu liguei para o escritório, era o horário da gente pegar o Mateus e levar o Mateus para almoçar, horário de almoço. Eu liguei para o escritório e falei para o escritório, gente, pega o Mateus na escola e leva para casa, porque nós já compramos uma marmita para ele comer em casa, porque nós estamos indo na Napolitana com o pregador de fora. Está bem entendido, sim ou não, gente? A gente sentado ali, a pessoa chega, pergunta, e daí? Suco? Não, a gente está bem, porque suco em restaurante quase é o preço do almoço. Não, a gente quase nem tomou naquele dia. Quando eu olho para a porta, quem está chegando pela porta? O Mateus. O escritório tinha se enganado. Acho que eles não ouviram a marmita. Eu pensei, quem eu demito hoje quando eu chegar lá? E o Mateus, gente, chegou naquele restaurante do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Nunca entrei aqui, hoje é meu dia de bênção, mas ele estava feliz, e quando ele sentou, o garçom disse, o que você quer? Ele, um suco, toma, Mateus, toma. Eu falei, só um. E elas começaram a conversar com o Mateus, e daí, Mateus, está na escola? Sim. O que você pensa do futuro? Do meu futuro? Ele lembrou que a mãe dele sempre falou, você vai estudar nos Estados Unidos. Ele disse, o meu futuro, eu vou estudar nos Estados Unidos, porque a minha mãe tem profetizado isso desde quando eu sou bebê. Ela disse, é mesmo? E é isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Pastor, eu não sei se você sabe,
mas eu sou a vice-presidente da Universidade de Kansas, nos Estados Unidos. Você quer isso mesmo, Mateus? O Mateus falou, sim, é isso que eu quero. Ela falou, então vou te dar a bolsa de estudo de 4 anos para você estudar nos Estados Unidos. Foi o almoço mais barato que eu paguei na minha vida, gente. Só que o tempo, ele matura a promessa. Mateus então está prestes a fazer 18 anos, a gente manda então uma mensagem, um e-mail para tentar encontrar essa mulher. Ela não era mais vice-presidente da universidade. Tá, mas ela deve estar então aí no IHOP em algum lugar. Não, ela não está mais aqui, ela está numa proteção a testemunhas, ela foi testemunha de um assassino, ninguém sabe onde ela está. Na hora, a primeira coisa que você pensa é, não, só acontece comigo isso. Porque parece que quando uma coisa não vem, você logo pensa, só acontece comigo isso, sim ou não? E daí a gente decidiu mandar um e-mail para o presidente da instituição. E a gente ficou esperando aquele retorno. E o dia chega o e-mail. E o Mike Bickle devolve dizendo assim, curto e grosso. Ele disse, nós prometemos, nós faremos. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele faz coisas, ativado a nossa fé, conectado a nossa fé, no tempo que a gente não espera, na hora que a gente não está esperando. E existem situações que a gente precisa somente ter um ambiente profético, manter-se subindo ao Carmelo, manter-se com o joelho no chão, renovando a fé, renovando a oração, crendo na promessa, não jogando as coisas de Deus, menosprezando ou desprezando. Esaú, ele tinha uma promessa, você é o primogênito, Esaú. Mas por conta da fome do momento, do prazer momentâneo, Esaú, ele trocou aquilo que era herança dele, por um prazer momentâneo, um prato de lentilhas, e a Bíblia diz que mais tarde ele chorou amargamente por aquela decisão. Existem coisas que a gente precisa correr e ver 1, 2, 3, porque o profeta faz isso. Ele volta para o seu caderno de sonhos, ele faz a cartolina, 1, 2, quando nós esperávamos ter uma igreja desse tamanho, mas a gente já tinha visto ela muitas vezes, muitos anos. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou no meu coração, você lembra a sensação da primeira vez que você vê a minha bondade, a minha promessa se realizando, Márcio? Sim, Senhor. E eu comecei a lembrar de cada momento que eu esperava coisas e o Senhor trazia, eu ficava admirado. Eu já projetei nos cadernos de sonhos pregar em igrejas que eu nunca pensei que eu poderia estar naquele altar, e o Senhor me colocou lá. Existem coisas, irmãos, que a gente precisa voltar algumas vezes pela fé, e é por isso que o tema dessa palavra é vá e veja. Vá e veja de novo. Quando você ainda não vê o sinal, o profeta precisa dizer, volte lá. Quando você ainda não recebeu, volte lá. Quando você não alcançou ainda, volte lá. Volte na oração, volte no caderno de sonhos, volte na cartolina, volte na liberação profética. Não desista daquilo que Deus prometeu, não desista de um sonho, não desista de algo que Deus falou ao seu coração, não desista. E é por isso que o Senhor está nos chamando a ter uma postura como de Elias. E Elias tomou alguns posicionamentos. Elias primeiro foi e disse, vá e veja. Depois ele disse, fale a Acabe. Quer dizer, não apenas faça algo, fale sobre esse algo. Irmãos, muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos. Jesus é essa pedra angular. A pedra angular é a pedra de esquina
É uma pedra pequena que sustenta todo o prédio, ela é colocada para sustentação. Quando a gente poderia imaginar que aquele homem magro na cruz, desprezado, cuspido, motivo de vergonha, seria adorado por milhares e milhares de pessoas 2000 anos depois? Um homem, uma semente. Não despreze os pequenos começos. É por isso que a Bíblia em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Há um contexto tão incrível nisso. Diz: pastor, mas a Bíblia diz que aqueles que desprezaram terão alegria em ver. E aí está o segredo. Talvez você esteja acostumado em se alegrar com o testemunho dos outros, em ver a promessa na mão dos outros, porque a Bíblia não diz que você não vai se alegrar, porque você não é egoísta. Mas o que a Bíblia está chamando aquele povo, através do profeta Zacarias, ele está dizendo: se envolvam, participem, abracem. Queridos, eu não quero que você apenas fique falando do testemunho dos outros, daquilo que acontece na vida do outro, na casa do outro, no casamento do outro, no relacionamento do outro. E hoje eu vou dar alguns testemunhos para vocês aqui. Mas o que eu quero que você viva a alegria daquilo que está nas suas mãos, não nas mãos de Zorobabel. Chegou um tempo da igreja se levantar e dizer: é lindo testemunhar os feitos do Senhor na vida dos irmãos, mas eu tenho os meus próprios testemunhos. Eu tenho alegria de compartilhar. Deus curou, Deus restaurou, Deus fez, Deus abriu uma porta, Deus me levou a um lugar que eu não esperava. É o meu testemunho. E eu quero dizer: chegou o tempo, meus irmãos, que você vai experimentar a sua nuvem, a chuva sobre a sua casa, a chuva sobre a sua vida. E é por isso que esse é um tempo de você viver profeticamente, andar profeticamente. Nós vemos, quando Elias vê esse sinal, ele não despreza aquilo que Deus dá para ele apenas como uma semente. É verdade que para alguns, Deus dá muitas vezes árvores. Você diz: gente, mas como está rápido para aquela pessoa. Meu Deus, como aquela pessoa está vivendo. E para todos nós, você olha para a tua história, em alguns momentos, gente, mas essa semente nem fui eu que plantei, já estou colhendo. E existem momentos que Deus nos dá bênçãos como árvores, mas na maioria das vezes Ele dá bênção como sementes. Por quê? Porque Ele precisa do processo para gerar em nós um preparo para que a gente possa reter aquelas bênçãos, reter aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que quando nós olhamos para isso, e você não cuida daquilo que Deus dá, você pode arruinar as promessas de Deus. Irmãos, nós vemos quando Jesus, e a pastora Naine usou isso na palavra da oferta hoje, ela falou sobre a multiplicação dos pães. Jesus pergunta: o que você tem? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eles desprezaram aquilo que aparentemente era pouco, mas nas mãos de Jesus era um sinal de alimento para muitos. Lembra quando o profeta chegou na casa da viúva, e ele chega para a viúva, e ele pergunta para a viúva: o que você tem em casa? E a viúva vem com todo tipo de reclamação: eu não tenho nada, eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu só tenho um filho que vai ser vendido como escravo para pagar as contas. E ele pergunta de novo: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu não tenho esperança. Queridos, o profeta não estava perguntando o que ela não tinha, o profeta estava perguntando o que ela tinha. E muitas vezes a nossa resposta para aquilo que Deus quer fazer é o que nós não temos. O que você não tem, Deus já sabe. Agora, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. É com isso que o milagre vai começar. É com um pouquinho de azeite.
mande emprestar vasilhas. Então as vasilhas não foram suficientes, pega mais vasilha. E é por isso, irmãos, que nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Se a única coisa que você tem hoje é um filho que está nas drogas, então o que você tem é um homem de Deus que está perdido nesse momento, mas ele não é essa pessoa que está lá. Tudo que você tem é um emprego que você não tem satisfação nele. Então seja fiel ali, porque é nesse lugar que Deus está preparando uma jornada incrível. Tudo que você não tem é dinheiro para fazer uma faculdade, você tem o Deus que abre todas as portas de faculdades. Eu estava pregando, não era Cornélio Procópio, era Telêmaco Borba. Eu estava pregando em Telêmaco Borba. Depois da mensagem, eles tinham feito um sorteio de uma bolsa de estudos para uma universidade, porque o diretor de uma universidade, que tem um campus aqui em São José, é dessa igreja. Então eles fizeram um sorteio, os jovens estavam esperando esse momento, para o sorteio dessa bolsa de estudos. Eu estava ali, quando eu terminei de pregar, o diretor da universidade chegou e falou: pastor, eu não sei porquê, mas enquanto você pregava, o Espírito Santo falou, dê uma bolsa de estudos para o pastor. Eu disse, mas eu não preciso. Eu disse para ele, eu não preciso, tem certeza? Ele disse, pastor, Deus pediu para eu te dar, faça com ela o que você quiser. Tá bom, eu guardei aquilo no coração, vim para o culto, estava aqui no culto domingo à noite, uma presença de Deus, aquele ambiente, e de repente Deus me mostra uma moça, que estava aqui na primeira fileira, uma jovem, Milena, conheço ela desde a adolescência dela. Ela serve nessa casa, nos grupos de apoio aqui, uma serva, ela e o marido, casadinho de novo, 1 ano de casados, 2 anos de casados talvez. E o Senhor falou para mim, a bolsa que você recebeu ontem, é para você entregar para Milena. Eu disse, lembrei, que 8 anos atrás, ela era uma menininha, o Deni Bonilha chama ela, quando a gente estava na igreja de Madeira, o profeta veio no começo do ano, chamou ela e disse para ela assim, não se preocupe, porque eu vou pagar a tua universidade. Gente, sabe quando você está na primeira fileira, então o Espírito Santo te lembra daquilo? E eu corri para ela, eu falei, Milena, no final, não, mandei a equipe de gestão, falei, vai lá e pede para Milena ficar, que eu quero falar com ela no final. Ela veio com o maridinho, eu falei, Milena, você está estudando? Ela disse, ai pastor, tentamos começar a universidade esse ano, mas por conta de toda a realidade que a gente está vivendo, não foi possível. Eu falei, então Deus te prometeu, você lembra da promessa que Ele pagaria a sua universidade? Ela disse, eu nunca esqueci dessa promessa, pastor. Quando eu entreguei para ela, ela começou a chorar, e ela está fazendo a universidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Irmãos, quando Pedro estava passando a noite escura da vida dele, o apóstolo Pedro estava no momento em que ele não sabia, e ele já estava cansado de tanto lançar as redes e nada pegar. Uma noite escura trabalhando, uma noite escura você tentando e nada acontecendo, esperando e nada vindo. Parece a noite de muitos de vocês. Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? Então ele chega à beira da praia, e quem ele encontra ali? Jesus, porque ele sempre está te esperando depois de uma noite escura. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha para ele e diz, nada peguei, Senhor. E ele diz, Pedro, vá para o lugar mais fundo. Mas Senhor, eu já estive por lá. Pedro, vá. E ele diz, se é o Senhor que está dizendo, debaixo da sua palavra, eu lanço as redes de novo. E você sabe o final da história, ele lança as redes, e ele vem tanto peixe, que as redes estão a ponto de estourar. Todos nós temos uma noite, todos nós passamos por momentos que você pensa, Deus, quando isso vai terminar?
Tem uma história que eu quero contar para vocês que aconteceu 11 anos atrás. Conheço essa jovem também de muitos anos, muito antes de 11 anos atrás. Ela sempre envolvida com a igreja, ela estava aqui conosco, e ela sempre com expectativa de um casamento, e os anos foram passando, e ela tinha uma lista enorme, daquilo que ela esperava de um pretendente. Então ela colocava aquilo e ela orava diante de Deus, e ela sempre colocava ali que precisava ser uma pessoa que falasse uma língua estrangeira, que levasse ela para viajar muito, mas ela tinha muitos outros, só que conforme os anos foram passando, a lista foi diminuindo. Então, quando ela chegou aos 39 anos, ela pensou, gente, já estou com 39, então Senhor, se não tiver dente não tem problema, pagamos uma dentadura, se não tiver cabelo não tem problema, compramos uma peruca, Deus, o importante, até se for analfabeto eu ensino, não tem problema, sabe aquela coisa que a lista vai diminuindo, conforme os anos vão passando? E ela disse que ela estava numa conferência aqui na igreja, outubro, e ela disse que o pastor Harold trouxe uma pregação, falando sobre mudar de endereço, você olhar para sua... E ela disse que voltou para casa, e ela diz, o que me resta agora, era a única parte da lista que eu não queria arriscar, que era uma pessoa que me levasse para viajar. Ela disse que rasgou profeticamente o passaporte dela, quando ela chegou em casa. Ela disse, Senhor, tudo o que eu esperava, já entreguei nas tuas mãos. Outubro, ela trabalhava 3 anos em uma empresa italiana, e por 3 anos, diz que ela sentava à mesa e sempre tinha esse quadro. Coloca para mim o quadro lá, primeira foto que eu pedi a vocês, isso. Diz que ela sempre viu esse quadro na frente da mesa dela. Esse quadro é onde tem a empresa, em Campelo. E diz assim, ao centro da Úmbria tem um maravilhoso oliveto chamado Campelo. Então ela diz que ela passou tantas vezes por esse quadro, e ela já se tornou tanto normal, mas algumas vezes que ela olhava para o quadro, ela dizia assim, eu acho que um dia eu gostaria de conhecer esse lugar. Janeiro do próximo ano, janeiro de 2009, né, na verdade, ela disse que estava trabalhando, e chegou o dono da empresa com um amigo, um italiano, disse que passou na frente da escrivaninha dela, disse que olhou para ela, meio que se interessou por ela, mas ela também se interessou, porque aos 40 você se interessa fácil também, né? Ela está me ouvindo isso, ela vai me matar depois. Ela se interessou, disse que foram jantar, tal, e ela compartilhou com a gente, pastor, está acontecendo alguma coisa, eu não estou entendendo bem o que é. Eu disse, é muito perigoso, é por isso que isso é uma experiência. Vocês estão entendendo, gente? Porque a Bíblia fala com muito cuidado sobre casamento, e ela aconselha julgo desigual, fuja de julgo desigual. E até aquele momento, então, tudo que aparentava era um julgo desigual. Então ela disse que, mas ela estava sentindo do Senhor, e também aos 40 a gente sente fácil de Deus algumas coisas, mas que ela estava sentindo do Senhor muito sobre esse momento com esse rapaz. E de repente ele diz, olha, eu estou interessado em você, vou para a Itália, vou conversar com os meus pais. Então antes dele ir para a Itália, ela teve uma conversa séria com ele. Diz que ela falou, olha, então se tem alguma coisa que te interessa em mim, eu quero deixar bem claro, eu sou uma cristã evangélica. Se houver alguma coisa pela frente, você precisa entender que eu vou precisar estar na igreja todo domingo, nossa casa precisa estar aberta para receber gente, para ministrar pessoas, eu sirvo na casa de Deus. E mais uma coisa, eu não abro mão da minha fé, e nem de ir à igreja todo domingo, e eu preciso que você se comprometa comigo nisso. Você já entregou sua vida para Jesus? Ele disse, o que é isso? Ela falou, entender que Ele é o teu único Salvador. Você quer fazer essa oração comigo? Diz que ele fez a oração de entrega para Jesus com ela, e foi então para a Itália. Eles decidiram então que iriam se casar. Eu disse, Mari, você precisa estar com uma convicção em Deus mesmo. Ela disse, pastor, eu tenho convicção no Senhor, tenho uma fé nisso.
E ela disse que, então, eles se casaram, ele veio para cá para fazer o casamento, porque ela queria que o pastor fizesse o casamento, toda a família veio da Itália para cá, nós fizemos o casamento, tivemos um tempo sobre falar sobre isso, sobre fé, sobre todas essas coisas, então ela vai morar na casa que ele tinha preparado para ela, que ela não conhecia. Lembra, ela passou 3 anos vendo, quando ela chega lá e ela abre a janela da sacada dela, ele comprou uma casa sem saber, na frente do castelo, que ela viu por 3 anos, o castelo que ela viu. Agora quando ela abre a sacada da porta, ela diz: Deus, o que é isso? Ela disse que ficou tão impactada com aquilo. Irmãos, nós tivemos lá 2 anos atrás, para ministrar a célula que ela dirige. Eu conheci essa imagem que eu mostro para vocês. Deixa a imagem, por gentileza. Eu conheci essa imagem, e eu fui pedalar nesse castelo. E uma das coisas mais tremendas que ela falou, ela disse: pastor, pelos últimos, no caso 8 anos, ontem eu mandei uma mensagem para ela, pedindo alguns detalhes dessa história. Ela disse: pastor, nos últimos 10 anos, ele tem me levado na igreja todo domingo. Nós rodamos no último ano, porque a igreja ficou muito longe da nossa casa, todo domingo, 100 quilômetros para estar na igreja, e ele estava lá. O primeiro culto na igreja, depois da quarentena, coloca para mim a próxima foto. Ele estava comigo no primeiro culto depois da quarentena. E eu sempre digo que o Augusto, depois do tempo que a gente ficou na casa deles, ele é crente, só ele ainda não sabe. Mas ele fala como crente, ele louva como crente, ele ouve as mensagens daqui. Por quê? Porque Deus nunca tarda. E Ele faz de forma muito diferente um para o outro. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que estar ouvindo Jesus à margem. E ela me deu mais um detalhe, que eu não sei se eu tenho tempo de compartilhar isso. Ela disse: pastor, quando eu estava na maior dúvida, Senhor, eu não quero, ela usou até uma expressão aqui na mensagem, ela disse: pastor, eu não quero um tranqueira. E ela disse: Senhor, pai, só o Senhor conhece se o coração do homem é um tranqueiro ou não. Deus, eu sei que eu estou facinho, mas eu sei que o Senhor é que pode me livrar de qualquer tranqueira. Sabe aquelas coisas que só Deus pode fazer mesmo? E ela disse que ela foi para uma palavra profética que ela recebeu em 2004. Lembra? Isso era 2009. Ela foi para uma palavra profética que ela recebeu em 2004. Ela disse assim, diz que o Senhor falou com ela bem assim: o nome dele vai estar nessa palavra profética. E diz que quando ela recebeu a palavra profética, ela disse: o Senhor ficará contente com você e te dará abundante alegria. E ela anotou isso no caderno dela em 2004. Por isso a importância de anotar. Diz que quando o Senhor levou ela para essa anotação, diz que ela falou: uau, Deus, obrigado, porque o sobrenome dele é Contente. Sempre acontece assim? Não. Comigo, com a Naine, foi muito normal. A gente olhou um para o outro, achou que cabia um na forma do outro, falou: vai dar certo. E nem sempre tem histórias incríveis, vocês estão entendendo? Mas isso é inspiração para você ver em todas as áreas da sua vida. E é por isso que também é uma experiência. E é por isso que eu conto isso como uma experiência. E a gente nunca aconselha julgo desigual, e é por isso que algumas posturas precisam ser tomadas com antecipação. Mas o que eu quero dizer a você, irmãos, existem promessas que estão esperando serem ativadas, existem chuva que estão esperando serem ativadas. Vá e veja, e talvez o nome da tua chuva é um sonho que ficou lá atrás, é um projeto que se perdeu. O nome da tua chuva que vai aparecer como um sinal, apenas uma
uma nuvem do tamanho da mão de um homem, talvez se chama uma profissão que ficou atrás, talvez uma situação de uma viagem que você desistiu por falta de possibilidade. Deus pode abrir uma porta no meio do deserto e te dar abundante chuva no meio dessa sequidão. Por quê? Porque Deus não se limita ao padrão do homem ele se move. Ele se move, Ele pode usar uma churrascaria cara, no momento de crise. Ele pode usar uma situação em que você não sabe por que aquilo veio na sua mão, e de repente é para abençoar outra pessoa. Você não sabe, meus irmãos, que às vezes enquanto você está apenas sendo fiel à palavra de Deus, na casa de Deus, passa alguém na frente da sua mesa e diz: é o meu número. Porque Deus está sempre te esperando na margem. A noite está escura, o momento está difícil, a hora parece que é só trabalho. Deus está chamando você para voltar para o pequeno. Volta para o pequeno. Talvez alguns de vocês terão que de novo fazer cadernos de sonhos, a cartolina, e lembrar, e esse é o mês de você retornar, porque Deus tem aquilo que o teu coração, você tem algo dentro de você que está latente, e algumas coisas precisam morrer antes. Eu sinto uma palavra de Deus para alguém, você espera algo que Deus precisa matar antes, para quando chegar, você esteja preparado para abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que vem precisa te fazer feliz, irmãos, e não te trazer orgulho, soberba, ou te desviar do propósito. Deus sabe como lidar com as sementes. E eu encerro numa palavra que é tão poderosa em Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para a qual a enviarei, ou para a qual a enviei. Existe uma palavra que sai da boca de Deus, que tem um propósito definido, e ela não volta vazia. Abrace essa palavra, abrace o que Deus prometeu. Pastor, eu não tenho uma promessa clara. Meu irmão, se isso não é promessa clara, se todos os seus sonhos não podem estar aqui, nesse lugar, gerados, criados. E alguém um dia perguntou: pastor, e como eu vou saber se esse desejo, essa vontade, esse sonho é da vontade de Deus ou é da minha carne? Eu sempre digo: irmão, sonhe com Deus, sonhe com Deus, as coisas mais absurdas, sonhe com Deus. Mas e se não é da vontade de Deus? Sonhe e ande com Deus, porque se você sonha e anda com Ele, no caminho Ele vai te dizer alguns nãos, e esses nãos não irão te decepcionar, não irão te ferir, porque quem só sonha, mas anda com Deus vez ou outra, essa pessoa se decepciona quando Deus dá um não. Mas quem anda com Deus, no final do processo vai dizer: olha, eu comecei sonhando aquilo, no meio do caminho Deus disse não, e então algo aconteceu depois daquilo, e o mais importante não foi o que eu recebi, mas foi a jornada de andar com Deus, conhecer a Deus, viver uma vida nele. E hoje eu sei viver na fartura e sei viver na escassez, porque eu sei com quem eu vivo, eu sei com quem eu ando. Irmãos, de tudo, sonhe. Eu tenho uma mensagem muitos anos atrás chamada Peça Grande, deixa o não com Deus. Peça, sonhe, crie novamente. Mas esse versículo quase não tem sentido sem o versículo anterior. Nós cremos, nós falamos, há uma palavra, uma liberação, mas o versículo 10
O profeta Isaías está dizendo assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, para os céus, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também, versículo 11, acontece com a palavra que sai da boca de Deus. Assim como a neve e a chuva. Então eu quero sua atenção só para uma chave nessa manhã. Nós estamos acostumados com a agricultura baseada em chuva. Nós não temos uma agricultura baseada em neve. A chuva, o agricultor planta a semente, ele sabe a estação, ele vê a água caindo, a água toma o solo, irriga o solo, a água da chuva, então ele já vê os brotos surgindo da terra, então o broto cresce e dá o fruto. E a Bíblia está dizendo que assim como a chuva e a neve descem do céu, derramam sobre o solo, tocam a semente, porque, queridos, numa agricultura como a nossa, que é tropical, a chuva vem, o agricultor está vendo, ele está vendo porque passou o tempo e o broto não nasceu. Então ele vai lá e ele cuida, ele arruma, ele tenta organizar, ele cobre da geada, então ele protege, porque a semente dá sinais. A semente é algo perceptível, então ele está vendo. Não demora-se muito para o broto aparecer. Se demorou demais, ele vai consertar alguma coisa ali. E existem momentos na nossa vida que a palavra de Deus vem como chuva para nós. Você sabe que está acontecendo algo, você não vê o todo, mas tem sinal, tem alguma coisa que Deus está mostrando para você, tem alguma coisa que Deus está falando ao teu coração, você está vendo, ainda que seja não por completo, mas você está vendo. Então isso é a palavra vindo como chuva. Mas existem momentos na nossa vida que a palavra vem como neve, porque quem está na agricultura de países nórdicos, eles sabem que vem a neve, toca o chão, e muitas vezes aquela neve tem metros acima do solo, mas a semente está ali. Ele plantou, a neve cobriu, e ele nada vê. Ele não tem como cavar a neve para ver. Ele só tem uma certeza: tem uma semente. E ele tem que esperar sem ver. Ele tem que esperar sem nenhum broto. Ele tem que esperar sem nada perceber. E ele tem que confiar que a semente é poderosa para suportar o inverno violento. Que a semente é tão poderosa. E ele sabe o que ele plantou. Ele sabe o que ele entregou no solo. Então ele espera, ele não vê, mas ele espera, ele não vê, mas ele espera. E é por isso que a palavra de Deus diz que a chuva e a neve regam o solo. Irmãos, tem momentos que na tua vida e na minha vida, você vai ter neve sobre a sua semente, você não vai ver nada. Tudo que você sabe é que você plantou em oração. Tudo que você sabe é que Deus te pediu para fazer aquilo. Tudo que você sabe é que você entregou diante de Deus, mas as impossibilidades cobriram a tua semente. E você diz: Deus, eu nada vejo. E você sabe o que é esperar por anos. E você sabe o que é você ouvir: o outro plantou, a chuva desceu e ele colheu, e eu plantei, a neve caiu, e eu nada vejo. Então você tem que ver sem ver. Você tem que olhar sem nada estar diante dos seus olhos. E a única coisa que você tem para dizer é: tem uma pequena nuvem ali, tem uma pequena semente ali,
tem algo que eu plantei aqui. Irmãos, a palavra de Deus corre veloz, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. E é por isso que ele está dizendo para mim e para você, esse mês é tempo de tomar uma postura como profeta e não como servo. Como profeta. Profetiza sobre coisas na sua vida. Resgata sonhos. Escreve de novo. O começo do ano passado eu refiz meus projetos pessoais e ministeriais. E eu percebi o quanto eu estava minimizando por conta das possibilidades do que Deus tinha para fazer. E quando eu comecei a notar, Senhor, até 2021, eu quero estar no lugar definitivo da igreja. Na época a gente não tinha possibilidade, irmãos, agora nós estamos tão mais perto de 2021, está aqui em cima com tudo terminado, que é milagre de Deus. Eu me lembro a primeira vez, eu sou um menino pobre, nascido em Lunardelli, norte do Paraná, que vivi numa casa pobre de marré, na Vila Iná, quando não tinha uma rua, só carreiro para chegar até Rui Barbosa, não tinha rua para chegar na Vila Iná. A primeira vez que eu fui comer com um garfo, eu tinha 10 anos de idade. E quando a gente se casou, a gente começou a sonhar por coisas maiores. E uma das viagens que a gente queria fazer era ir para os Estados Unidos. E de repente alguém veio para cá e nos convidou para ir para uma conferência lá. A gente não tinha condições financeiras, a igreja muito, ainda com bastante debilidade financeira, mas se converteu uma aeromoça da TAM. Ela disse: pastor, eu quero colocar você e a pastora num benefício, que na época o benefício dessas empresas era, você viajava por 15% do valor da passagem. Quando a gente foi fazer o visto, porque hoje tem gente que leva escritura da casa, conta bancária, quando a gente foi fazer o visto, a gente tinha uma casa que não estava no nosso nome, uma conta que não tinha um tostão, e a gente foi fazer o visto lá, ele disse: para onde vocês querem ir? Para os Estados Unidos. O cônsul diz assim: tá aí a conta bancária. A gente mostrou, não tinha nada na conta bancária. A gente falou: não, a gente está indo para uma conferência de pastor lá. Ela olhou para a nossa cara, ficou pensando uns 2 minutos, aprovado, vão. Deus pagou a passagem. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei a primeira vez que a gente pegou um carro e a gente desceu em Nova York. Um mês atrás, a gente não tinha um tostão para aquilo. A pessoa, a passagem, o hotel, a gente ganhou, a gente foi semeado na conferência, e a gente estava ali dizendo: Deus, só o Senhor pode fazer coisas quando você não tem braço para alcançar aquilo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: sonhe, projete, e é em momentos de impossibilidades que as sementes começam a atravessar o sinal do tempo. E daí o que acontece? Quando a chuva desceu, regou a semente. Mas a coisa mais linda, dizem os agricultores dos países nórdicos, é quando você sabe que a estação está passando e o sol começa a brilhar, e diz que bem lentamente a neve começa a derreter, e se percebe a terra se abrindo, para que a água da neve, por conta do sol, começa a penetrar o solo, e a semente que estava ali sendo gerada, ela recebe poder daquela água, força daquele sol, e de repente, de uma forma tão poderosa, ela explode, ela atravessa o solo, e ela rapidamente, ela começa a dar a sua colheita. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida: olha a neve, porque o sol da justiça já está começando a brilhar. O sol da justiça já vai fazer derreter. E quando essa água, que é Cristo, começar a tocar a sua semente,
Ah, meus irmãos, vai explodir, algo vai acontecer. E a palavra que Elias disse: avise a Acabe que se prepare, porque ele vai ter que correr, porque chuva pesada está vindo por aí. E eu quero dizer a você: chuva pesada está vindo por aí. Chuva pesada está vindo sobre a sua vida. Chuva pesada está chegando na sua família. Chuva pesada está chegando na sua história. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.